A paz do Senhor, adolescentes, mais uma aula, lição de número 9, que tem como título Obrigações em Família. O texto bíblico se encontra em Colossenses capítulo 3 e os versículos do 18 ao 21. O versículo em destaque diz: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre a seu pai e a sua mãe, porque Deus gosta disso. Colossenses capítulo 3 e o versículo 20. Como de costume, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que temos de aprender a sua palavra. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por mais este privilégio, Senhor, de estarmos, meu Pai, estudando a tua santa e poderosa palavra. Nos ensina, Senhor, trazendo instruções, Senhor, divinas, que possamos aprender, que possamos absorver o máximo, Senhor, da tua palavra, meu Pai. Ser conosco em todo momento, Senhor, que possamos sempre estar, Senhor, diante de tua presença, meu Deus, fazendo a tua vontade. Assim eu te agradeço, Senhor, por tudo e te apresento a todos os alunos, Senhor, que estão atentos à tua palavra, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, nos abençoa, meu Pai. Amém. Os objetivos da lição de hoje é informar que temos obrigações na família e também explicar que a obediência é um estilo de vida e ensinar que temos obrigações espirituais na família. Já sem mais demora, iremos já começar aqui na introdução. E como sempre nós pedimos, você que tem a sua lição, nos acompanhe. E aqui na introdução diz: quando começamos a pensar em obrigação, vem logo aquele pensamento em nossa cabeça: que coisa chata! Mas para vivermos esse mundo sabiamente, há coisas que precisamos fazer, principalmente dentro da nossa família. Ao criar a humanidade, o próprio Deus nos entregou algumas obrigações para serem cumpridas. Sabemos que Ele tem um plano para tudo o que criou e para a família não é diferente. Entretanto, é necessário saber qual é o nosso papel dentro da família e também qual é o papel da família nesse mundo. Vamos ver como exercê-lo para que nós e a nossa família vivamos segundo os planos de Deus. Então aí veja que o comentarista ele já nos prepara para de fato entrarmos no assunto que o título dessa lição nos tem preparado para aprendermos na lição de hoje. E já no primeiro tópico diz: filhos, direitos versus deveres. Aí o comentarista diz: pegue uma folha de papel e liste nesta todas os direitos que você acredita ter como filho. Imagino que essa não é uma lista pequena. Como vimos anteriormente, Deus confiou aos pais a responsabilidade de educar os filhos, ensinando-os o caminho a seguir. E por lei, este direito também é garantido socialmente às crianças e adolescentes por intermédio do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então o comentarista ele pede para vocês escrever numa lista os direitos que você acredita ter como filho. E ele imagina que você sabe muito bem que não é uma lista pequena. Ou seja, você sabe, vocês acreditam certamente que há muitos direitos como filho que você tem. Mas aqui no segundo parágrafo do primeiro tópico: mas será que como filhos apenas temos direitos? Certamente não. E há uma razão para isso. Deus deseja que aprendamos o caminho que devemos seguir em família, para quando nos tornarmos adultos sejamos sábios e não nos comportemos mais como crianças. Enquanto a lista de direitos é bastante extensa, a lista de deveres é bem pequena, mas não por isso menos importante. O nosso dever como filho
como filhos é o de sempre obedecermos aos nossos pais. Como já vimos, a obediência demonstra amor e submissão e devemos isso aos nossos pais e a Deus, certo? Então, se formos comparar a lista, como o comentarista que ele coloca como exemplo, essa lista aí, se formos compararmos a lista de deveres com a lista de direitos, a de deveres muito diferente, porque é pequena em relação à lista de direitos. Mas ele diz aqui que não, mas por isso não é menos importante, certo? São pouco os deveres do adolescente, não é? É claro que se formos comparar um adolescente, a sua vida de adolescente com uma vida de uma pessoa já adulta, uma pessoa que já tem a sua família, já é casado, tem os seus filhos, se formos comparar os deveres, é muito diferente. Então, mesmo vocês tendo poucos deveres, né, mas não quer dizer que eles não são importantes. São deveres importantes que vocês devem assim viver com eles, tendo essa consciência da sua importância. No segundo tópico já diz o que? A obediência, um estilo de vida. Quantas vezes você já se queixou por se ver obrigado a acatar uma decisão ou uma ordem de seus pais? Nem sempre concordamos ou até mesmo conseguimos acreditar que aquela decisão será para o nosso bem. Agora imagine que chegará um momento em que você estará sujeito a outras autoridades, como um chefe, por exemplo, né? Eu quero aqui abrir um parêntese porque me fez lembrar de uma ocasião que eu chamei a atenção de um jovem, um adolescente, em relação a um grupo que estava sob a minha responsabilidade, e eu chamei a atenção dele quanto àquilo que não estava correto, e ele ficou chateado com isso, né? Ele ficou chateado com isso e depois eu fui procurar saber se eu tinha deixado ele chateado ou aborreci por causa dessa minha chamada em relação àquilo que estava errado, certo? E ele disse que eu não me preocupasse porque ele tinha o costume de levar tudo para o lado pessoal. Eu não levei muito em consideração porque é um adolescente, tem muito a aprender, mas o que o comentarista falou agora me fez lembrar desse episódio. Por quê? Porque vocês, e foi isso que eu falei para ele, eu disse, e quando você estiver trabalhando, quando você arrumar um emprego, você vai ser chamada a sua atenção, né? Seja um emprego, vamos dizer assim, você trabalha numa empresa, de grande porte, ou uma empresa de pequeno porte, mas você vai ser submisso, né? Você vai ter os seus superiores, e queira ou não, você vai ser chamado a atenção em algum momento, né? E aí muitas das vezes ser chamado de uma forma dura, né? De uma forma dura, né? Você vê hoje, nós temos um país onde está sendo governado por um presidente, logicamente, e que os seus ministros são chamados a atenção, às vezes de uma forma dura, não é? Isso não é algo restrito a um líder. Não, toda a liderança chega um momento que se tem que ser um pouco duro, não ignorante, não com falta de respeito, mas tem que ser duro muitas das vezes, né? Por causa da sua posição como líder, né? Eu estou colocando essa figura de líder porque aqui o comentarista ele fala sobre o chefe,
né? E chefe é líder, ele lidera, né? Então, se você é adolescente que não gosta de ser chamado a atenção, às vezes até pela mãe, a mãe chama a atenção, o pai, e você fica logo mal criado, né? Se sentindo, às vezes até humilhado, né? Porque a mãe o repreendeu, o pai o repreendeu. Mas o comentarista justamente quer dizer isso, que vocês, principalmente adolescentes, têm que estar preparados, porque na vida vocês terão que ser submissos, certo? Vocês terão que ser submissos a outras pessoas. Então o comentarista, ele diz que chegará um momento que você estará sujeito a outras autoridades, como um chefe, por exemplo. E continuando, com certeza você fará tudo o que estiver ao seu alcance para agradá-lo, pois seu emprego dependerá disso, né? Então foi isso que eu disse nesse episódio que eu tive com esse jovem, né? Com esse adolescente, que apesar disso aí, não houve um mal entre nós dois, ou seja, nós não ficamos intrigados, nem com raiva, não, foi algo no momento ali, mas hoje nós nos damos muito bem. Mas eu disse isso a ele, eu disse: olha, quando você tiver um emprego e você for chamado a atenção, você não pode chegar para o seu patrão e dizer: eu não gostei porque eu levei para o lado pessoal, né? Eu não gostei, então não faça isso mais. Se você disser isso, no outro dia você vai perder seu emprego. Então você, para não perder o seu emprego, aqui o comentarista diz que com certeza você fará tudo que estiver ao seu alcance para agradá-lo, pois seu emprego dependerá disso, né? É claro que você não vai ser sujeito a humilhações, é claro que eu mesmo, se for trabalhar para alguém, eu prefiro perder o emprego do que estar sendo humilhado, né? Já passei por empregos que eu percebi que havia uma exploração, havia um constrangimento em relação a você a lhe cobrar muito e você não ter um retorno devido. Então eu preferi não trabalhar mais, né? Mas quando você vê que aquela cobrança faz parte, aí você vai fazer, como o comentarista está dizendo, você vai fazer de tudo para agradar o seu patrão, porque sabe que aquilo que ele está lhe cobrando é algo justo, certo? Mas vamos mais adiante. Mas Deus nos ensina que a obediência não deve ser praticada somente quando estamos sendo observados e podemos com ela ter algum retorno ou algum benefício. Lembre-se de que Deus sonda os corações e conhece as suas verdadeiras intenções. Por isso, Colossenses 3, do 22 ao 25, nos adverte a agirmos com sinceridade, sendo verdadeiros em todo o tempo. Tudo o que fizermos devemos ser como se o fizéssemos. Tudo que fizermos devemos ser como se o fizéssemos para Deus. E isso não se aplica somente ao emprego, mas sobretudo em relação a uma vida com justiça e honestidade para com a nossa família. O que o comentarista quer dizer? Que nós devemos ser cuidadosos em termos de sermos humildes, justos, né? Em tudo, no trabalho, em casa, né? Com seus amigos. Temos que ser justos, temos que ser verdadeiros, né? Não fingidos, né? Não fingir, por exemplo, um que gosta de alguém por interesse, né? Porque eu não falo nem numa esfera amorosa, num relacionamento, não, mas às vezes você quer ter uma amizade com alguém porque aquela pessoa tem ela tem, vamos dizer, um capital melhor, às vezes é uma pessoa que tem uma influência melhor na sociedade, é uma pessoa influente, aí você só quer demonstrar uma sincera amizade com tal pessoa por causa disso, mas lá no fundo você sabe que não gosta daquela pessoa, não se sente bem perto daquela pessoa, né? Mas você demonstra ser uma pessoa verdadeira, ou tem uma amizade verdadeira,
onde na realidade você não tem uma amizade verdadeira. Então o comentarista quer dizer que nós devemos fazer tudo como se o fizéssemos para Deus, né? E para Deus como é que se faz? Tudo com verdade, com sinceridade e com humildade. Há uma história, o comentarista diz aqui no segundo parágrafo do segundo tópico, há uma história interessante contada por Jesus sobre dois irmãos que, ao receber um pedido do seu pai, cada um respondeu conforme a sua própria vontade. Um disse que obedeceria e o outro rejeitou o pedido. No dia em que eles deveriam executar a tarefa, o filho que falou que não iria percebeu que aquele era o seu dever como filho e, movido pelo amor ao pai, resolveu atender o seu pedido. Não é? Você já se sentiu como esse rapaz alguma vez? Saiba que o Senhor se agrada quando voltamos atrás das nossas atitudes erradas e nos colocamos prontos para obedecê-los. Que a obediência seja um estilo de vida para vocês. Eu achei interessante essa história que Jesus contou, e talvez você ainda não tenha lido na Bíblia essa história. Eu vou ler aqui rapidamente, Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 32, está aí na sua Bíblia. Eu vou adiantar aqui, Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 32, a parábola dos dois filhos. Escute. E que você parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, né? Porque João veio a vós, outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, que essa história diz? Que o primeiro disse que ia, né? Porém não foi. Já o segundo disse que não quer, ou seja, que não iria, depois arrependido foi. Que o comentarista quer dizer que às vezes a sua mãe diz: menino, vá fazer isso. Olha, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do nosso dia a dia, né? A mãe sai, aí diz: olha, você amanhã faça favor para mim, eu não estou em casa. Isso acontece muito lá em casa, né? A minha esposa chega para minha filha e diz: olha, eu vou sair amanhã, você coloque as roupas na lavadora e depois quando terminar, vai estender as roupas lá no varal, né? E a minha filha, né, a Natália, disse: tá certo, mãe. Só que lá no seu íntimo, ela já está disposta, um exemplo, né? Ela está disposta a não ir. Então não valeu de nada ela dizer que iria e no final não foi. Agora, quando se diz: não, eu vou não, hoje de novo, tal, aí fica, né, mal criada e de repente a mãe tá certo, vai embora. Mas nesse meio tempo ela começa a analisar: não, mas a minha mãe trabalha, né, chega cansada, então eu vou fazer o que é certo. Aí vai e faz aquilo que a mãe, né, mandou. E isso não se trata só para filhas, né? Às vezes um filho também tem algo para fazer, e o filho diz: não faço não vou fazer não, porque não vou ter tempo, vou ter que estudar. Mas de repente ele resolve fazer aquilo que ele tinha dito que não iria fazer, né? E acaba fazendo. Então Deus se agrada mais desse que disse que não iria fazer, mas depois volta atrás, do que aquele que disse que vai fazer e não faz, certo? É uma questão de responsabilidade. O papel da família, e último tópico: antes de voltar ao céu,
antes de voltar ao céu, Jesus deu uma ordem a seus discípulos que é de ir pelo mundo inteiro e anunciar a todas as pessoas o Evangelho. Isso está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15. Essa ordem não foi somente aos seus discípulos, ela é para todos que um dia ouviram a mensagem de boas novas e aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Somos todos membros de uma só família e é desejo de Deus, nosso Pai, que essa família cresça mais e mais. Para isso, Ele conta com a sua decisão de obedecer ao seu chamado. Como aprenderam nas lições anteriores, Deus tem um plano especial para que a família seja um instrumento a fim de abençoar o mundo. E por isso a família possui um papel bem importante na pregação da mensagem do Evangelho pelo mundo todo. Assim como você possui obrigações dentro da sua família, a sua família tem obrigações muito importantes diante de todo mundo para levar a palavra de salvação, fazendo com que outras famílias sejam abençoadas em outros lugares, certo? Então observe aí que o comentarista diz que nós um dia ouvimos a palavra de Deus, né? E somos membros de uma só família, né? Nos convertemos e agora somos membros de uma só família. E é desejo de Deus que essa família cresça. E para isso Ele conta com a sua decisão de obedecer ao seu chamado, né? E para que essa família cresça, nós temos que obedecer o chamado e assim também, como família de Deus, levar aos outros essa gloriosa palavra de salvação, certo? Mas para concluir, viver em família não é uma tarefa fácil, mas sempre que lhe parecer ser algo ruim, por conta das diferenças, lembre-se de que a sua família foi escolhida por Deus para ser a sua primeira escola, onde você aprenderá as lições da vida. Sabendo do seu papel e cumprindo o seu dever, você estará contribuindo para o bem-estar do seu lar e para que o plano de Deus se cumpra em sua casa, em sua vida e no mundo, não é? Eu vejo a família como umas engrenagens, né? Você, né, às vezes, digamos que nós temos uma ferramenta que a vontade que dá é descartar aquela ferramenta, porque já está velha, ninguém dá nada por ela, mas você olha, vai analisando, lá no meio de muitas engrenagens defeituosas, há uma que é muito importante, mas ela está boa, ela está fazendo a sua função, né? Está fazendo a sua função. Então, por causa daquela engrenagem boa, eu não vou jogar a ferramenta, né? Porque há uma engrenagem boa, então dá para consertar, dá para aquela ferramenta ainda eu vou usar ela, porque vi dentro dela uma engrenagem que funciona. Da mesma forma é a família, né? Se você estiver fazendo o seu papel de filho, né? Se você estiver fazendo o seu papel de obedecer, de ser obediente à sua mãe, seu pai, né? Independente se você olha para um lado, vê que sua família às vezes tem muito a desejar, né? Aí você olha para um lado, meu irmão, mas a minha família tem uma deficiência. Toda a família tem algo que precisa ser aperfeiçoado, vamos dizer assim. Mas se você estiver fazendo seu papel como filho, há uma valorização na sua família, há valor. A sua família tem valor. Por quê? Porque você é um filho que está sendo filho, né? Porque está sendo obediente e está fazendo a sua parte, certo? Então, o comentarista deixou essa lição para nós. Sabendo do seu papel e cumprindo o seu dever, você estará contribuindo para o bem-estar do seu lar e para que o plano de Deus se cumpra em sua casa, em sua vida e no mundo. Então, Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém.